Muito bem, nós nessa aula continuaremos o estudo do título Legislação Tributária. Nós vimos na aula passada o artigo 97 com seus 6 incisos, seus 2 parágrafos, com todos os detalhes, vendo aquela parte que não foi recepcionada pela atual sistema tributário da Constituição. Então adaptamos o artigo 97 à realidade atual e vimos todos os seus 6 incisos com os 2 parágrafos. E antes de entrarmos na segunda norma da legislação, que são os tratados internacionais, nós precisamos conhecer 2 posições jurisprudenciais importantes que reforçam esse conhecimento a respeito do artigo 97. Então vamos lá. Nós vimos os 2 parágrafos do artigo e agora uma decisão importante do STF. Somente a lei pode autorizar aumento de IPTU, mediante alteração dos critérios de fixação da base de cálculo que importem a elevação do tributo em níveis superiores aos índices oficiais medidores de inflação. Olha o detalhe, porque se for através dos índices oficiais medidores de inflação, o governo só estaria atualizando monetariamente, e aí não haveria absolutamente necessidade de uma lei, como nós vimos no parágrafo 2º do artigo 97. Excetuadas, obviamente, as alterações das características do imóvel tributado, que tenham determinado a alteração do valor venal deste. É lógico, voltando para mim, olha, se o cara aumentou, construiu 2 andares em cima da casa dele, aumentou, é lógico que isso vai modificar a base de cálculo. Certo? Mas o simples fato de atualizar monetariamente medidos por índices oficiais de inflação, isso não é considerado aumento de tributo. Legal? E a próxima decisão, vamos lá conhecê-la, também do Supremo Tribunal Federal, se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal, quer porque tenha esta se projetado ultra legem, ou seja, além da lei, quer porque tenha permanecido citra legem, quer ainda porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará sempre típica crise de legalidade e não de inconstitucionalidade. Ora, minha gente, o que é importante nessa decisão do STF? Nós temos as leis e vimos o artigo 97 citando aqueles assuntos reservados à lei. Determina o Supremo Tribunal Federal que se um decreto, uma norma complementar, uma norma da legislação tributária que não é a lei, regular uma matéria que está previsto no artigo 97 como reserva legal, esta norma está eivada, está prejudicada por ilegalidade, não por inconstitucionalidade. E, portanto, não é objeto de matéria de estudo, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e sim pelo STJ. Portanto, sempre que uma norma complementar ultrapassar a lei, regulando normas que para ela está prevista, somente para a lei, ele está eivado, está prejudicado por ilegalidade e não por inconstitucionalidade, o que direciona o julgamento da ação para o STJ. Ok? Legal? Muito bom. Então agora, minha gente, vamos estudar a segunda norma da legislação tributária, que são os tratados e convenções internacionais. Vamos lá. Tratados e convenções internacionais. Artigo 98 do CTN. Os tratados e convenções internacionais, olha a influência desses tratados no território brasileiro. Eles revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Minha gente, vamos lá. Os tratados e convenções internacionais, eles são tratados que celebram entre si países ou organizações de países, certo? Então, de acordo com o CTN, a influência deles é muito forte, porque eles revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha, serão respeitados pela legislação que venha depois deles. Então, vamos dar uma olhada no esquema prático, como é que isso funciona. Se eu tenho um tratado internacional que entrou em vigência aqui,
o que acontece? Eles revogam ou modificam a legislação tributária interna que lhes for conflitante. Ora, então vamos imaginar que haja uma legislação interna determinando que a alíquota sobre veículo importado de qualquer país, estou chamando o valor, seja de 30%. Maravilha. O Brasil faz um tratado internacional com a Argentina determinando que os carros argentinos serão tributados com alíquota de 2%. Ora, esse tratado internacional modifica a legislação interna e, sobre os veículos argentinos, a incidência vai ser de 2%. Embora a legislação interna determinasse que qualquer veículo importado de qualquer país seria de 30%. Mas os tratados internacionais modificam a legislação interna nesse sentido. Cuidado que eu coloquei a palavra revogam em vermelho. Essa palavra é muito mal aplicada, porque, na verdade, não há uma revogação da legislação interna. Há uma suspensão da eficácia enquanto vigir o tratado internacional. Enquanto vigir esse tratado internacional, a legislação interna está com a sua eficácia suspensa. Não há uma revogação de fato. Mas o CTN utiliza essa expressão, revogam ou modificam a legislação interna. E vamos voltar para a nossa figura. Eles serão observados pela legislação interna que lhes sobrevenha. Terão que ser observados, terão que ser respeitados pela legislação interna que lhes sobrevenha. Ora, o que significa isso? Vocês viram, né, que os carros, vamos imaginar que os carros fossem tributados com alíquota de 30%, todos os carros importados. E aí, houve um tratado internacional com a Argentina, baixando a alíquota dos carros argentinos para 2%. O Collor, na época do governo do Collor, chamou os carros nacionais de carroça e reduziu a alíquota de todos os carros importados para o patamar de 2%. Mas com um detalhe, os argentinos estavam no patamar de 2% porque havia um tratado internacional celebrado. Os outros estavam com a alíquota de 2% porque o Collor baixou a alíquota, II, EIP e OF, ele pode, por ato do Poder Executivo, sem necessidade de lei, baixou para 2%. Aí o brasileiro começou a comprar carro, importa carro, importa carro, importa carro, e começou a haver um desequilíbrio na balança comercial. O governo, da noite para o dia, voltou a alíquota dos carros importados de 2% para 30%. Foi uma confusão, ficou carro parado no porto, porque o fato de imposto de importação é a entrada no território nacional. Os carros saíram de lá com um preço, chegaram aqui com outro, todo mundo abandonou, ninguém queria mais o carro, ficou aquela confusão no porto. Por que é que os carros argentinos foram os únicos que não puderam ter suas alíquotas majoradas? Porque havia um tratado internacional que teve que ser respeitado. Então vejam como é forte a influência dos tratados internacionais. Eles revogam, entre aspas, já vimos isso, ou modificam a legislação interna que lhes for conflitante e serão observados pela que lhes sobrevenha, serão respeitados pela legislação que lhes sobrevenha. De novo, voltando para a figura, para a gente guardar bem, estão entrando em vigência, eles revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados, serão respeitados pela legislação que lhes sobrevenha. Muito bem. Mas, minha gente, como que esses tratados internacionais são celebrados no Brasil e de que forma eles ganham eficácia, produzem efeitos no mundo jurídico? Nós vamos conhecer agora a sistemática da celebração e ratificação e ganho de eficácia desses tratados internacionais. Vamos lá. Esses tratados internacionais, eles são celebrados privativamente pelo presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. São celebrados privativamente pelo presidente da República. Além disso, eles serão ratificados, referendados, aprovados pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. O decreto legislativo é uma norma do processo legislativo brasileiro que
resolve assuntos de competência do Congresso Nacional. De acordo com o artigo 49, inciso 1º, o Congresso Nacional vai ratificar atos, tratados e convenções internacionais celebrados pelo presidente da República. Muito bem. A partir daí, voltando para mim, havia uma discussão grande. Qual é a discussão? Alguns doutrinadores entendiam que, na medida em que a Constituição não faz mais nenhuma exigência, ao ser referendado, ratificado, aprovado pelo Congresso Nacional, os tratados internacionais passavam a ter eficácia. Mas alguns doutrinadores entendiam que não, que tinha que voltar para o Executivo, para o Poder Executivo, para o presidente, emitir um decreto dando-lhes executoriedade, eficácia no mundo jurídico. E por que eles entendiam isso? Porque poderia ter havido uma alteração do cenário econômico e político. Por exemplo, o Brasil faz um tratado internacional com o Uruguai para importação de gado uruguaio. Maravilha. O Congresso Nacional demora 3 meses para ratificar esse tratado. Quando ratifica, já há um foco de febre aftosa no gado uruguaio. E, portanto, não pode, não é mais interessante a importação desse gado uruguaio. Portanto, esses doutrinadores entendem que deveria, portanto, voltar para o Poder Executivo para que ele emita um decreto, aí sim, dando executoriedade, eficácia no mundo jurídico, para produzir efeitos no mundo jurídico. Mas o STF se posicionou com relação a isso, determinando que há sim exigência no sentido de que sejam ratificados através de um decreto também do Poder Executivo. Então, vamos adiante. Vocês estão vendo aqui que ele é celebrado pelo Presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 8º da Constituição, aprovado pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo, artigo 49, inciso 1º da Constituição, e, além disso, eles terão promulgação pelo Presidente da República mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos e essenciais da sua vigência doméstica: promulgação do tratado, publicação oficial de seu texto e a sua executoriedade, obrigando no plano do direito positivo interno. Então, essa é a posição do atual do Supremo Tribunal Federal. Embora a Constituição não exija que os tratados internacionais tenham eficácia através de decreto, ela só exige até a publicação do decreto legislativo do Congresso Nacional que os ratifica, o STF entende que há sim necessidade de um decreto dando-lhe executoriedade no mundo jurídico, na nossa legislação interna. Legal? Muito bem. Voltando para mim, agora, minha gente, nós temos um detalhezinho para olharmos com relação a isso. Vamos lá. Uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil, ou aqueles a que o Brasil venha a aderir, não podem versar matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar. Ora, vejam como é importante essa questão. Não pode tratar de matéria reservada à lei complementar, nós já sabemos várias. Instituição daqueles 4 tributos que já sabemos, IGF, empréstimos compulsórios, criação de novas contribuições ou novos impostos, dispor sobre conflitos de competência, artigo 146, inciso 1º, regular as limitações constitucionais à competência tributária, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, estabelecer tratamento especial para ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Então, minha gente, assuntos reservados à lei complementar pela Constituição, como, por exemplo, aqueles do artigo 146, do artigo 146-A da Constituição, não podem ser objeto de tratado internacional. Esse é o entendimento. Ele só pode tratar, na verdade, de assuntos que não sejam reservados à lei complementar federal. Legal? Este é o detalhe importante sobre tratados internacionais e na próxima aula nós continuamos o estudo das normas da legislação tributária
e vamos olhar os decretos. Até lá.